A metáfora do porco-espinho, vulnerabilidade, coragem e como tudo isso tem a ver com a sua forma de liderança, a sua forma de comunicação. Vamos falar sobre isso? A conversa de hoje tá espinhosa. Well, nem tanto. Oi, eu sou a Gibetim, comunicóloga, jornalista e em pleno autodesenvolvimento, buscando me melhorar a cada dia. E tô aqui com frequência trazendo conversas para a gente pensar juntos aqui em como que a gente pode diariamente melhorar um pouquinho quem nós somos, né? E quem nós somos, então, vai refletir no nosso processo de liderança, nas nossas relações com a nossa família, nos locais onde a gente trabalha, onde a gente atua, na nossa comunidade, enfim. Mas tudo isso começa dentro da gente. E aí, hoje, estudando um pouquinho, eu tenho um hábito que, com frequência, os meus almoços, quando eu vou almoçar sozinha, eu faço uma pausa e vou ouvir um podcast, vou ver um vídeo, vou ver algo que me traga um pouquinho de conhecimento, que me traga algum insight. E eu gosto muito de alguns canais de podcast, vou estudar um pouco de filosofia, ouvir aí algumas vozes que eu sei que são muito importantes para mim. E hoje no almoço, eu estava estudando sobre a metáfora do porco-espinho de Schopenhauer. E aí me conectou muito com um livro que eu estou lendo nesse momento, que é esse aqui, da Brené Brown, A Coragem para Liderar. Eu vou deixar ele aqui, inclusive, nos comentários, na descrição aqui o link para você, se você quiser comprar e tudo mais, para você acessar. Eu já conhecia alguma coisa da Brené Brown, eu tinha visto na Netflix um vídeo dela uns 2 anos atrás, que bombou e tal. E aí, que se eu não me engano, era A Coragem de Ser Imperfeito. E estudando sobre liderança e gentileza, me indicaram esse livro dela. E aí comecei essa leitura, né? Há poucos dias, entendendo um pouco mais. Ainda estou bem no começo do livro, eu li acho que aqui 20% do livro só. Então, possivelmente eu volte para falar dele aqui durante as próximas semanas. Mas já nessa primeira parte do livro, ela fala muito sobre vulnerabilidade. O nome do livro é A Coragem para Liderar. E ela começa explicando, já no início do livro ela fala muito sobre como não existe coragem sem você estar vulnerável. Tá, então eu vou voltar, segura essa informação que eu vou voltar para ela daqui a pouco. Vamos ao início desse insight, que foi com o podcast na hora do almoço, ouvindo sobre a metáfora do porco-espinho, de Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo conhecido pelo seu pessimismo, né? Inclusive, ele é um dos filósofos pessimistas. E nessa metáfora, Schopenhauer fala sobre os desejos humanos, enfim. Ele cita, faz num conto, como se a gente pensasse aqui juntos, numa experiência de vários porco-espinhos no inverno. Então, esse porco-espinho, na luta para se manter aquecido no inverno, eles precisam viver em comunidade, eles precisam se unir. Mas quanto mais eles se apertam ali para dormir, por exemplo, para se manter aquecidos, mais um machuca o outro com seus próprios espinhos. Então, essa questão para Schopenhauer, essa metáfora, é encontrar um jeito onde você consiga conviver em comunidade sem que a gente não machuque uns aos outros, mas se mantenha razoavelmente aquecidos. Nessa metáfora, tem muita coisa para a gente explorar aí. Ele vai dar facilmente um vídeo nosso aqui só sobre essa metáfora, porque ela tem muitas camadas, tá? Mas não é esse o objetivo. Eu quero trazer um insight aqui que foi para mim, que eu acho que faz sentido para a gente nesse momento, e depois a gente vai aprofundando se vocês sentirem necessidade. Mas a ideia de Schopenhauer, então, é assim: nós todos temos os nossos espinhos, e quando a gente convive em comunidade, em sociedade, cada vez que a gente se aproxima mais uns dos outros, mais facilmente a gente também fere uns aos outros. Então, Schopenhauer fala, em algum momento, que
O ideal é a gente encontrar esse caminho do meio, sabe? Que a gente se mantenha razoavelmente aquecidos, mas que a gente também não chegue tão perto uns dos outros para que a gente se machuque. E Schopenhauer até teve uma vida razoavelmente solitária, né? Então explica muita coisa também ele pensar nisso. Em outros filósofos, em outros estudos, algumas pessoas inclusive falam que o caminho da liberdade é você aprender a se aquecer sozinho, né? Para que você nem precise dessa convivência, para que você sobreviva sem que você precise muito dessa convivência social. E essa ideia é uma ideia que vem crescendo nos últimos anos, de que a gente consegue sozinho as coisas, de que a gente não precisa de ninguém, que eu não preciso de ninguém, não preciso me vulnerabilizar. Em algum momento, principalmente quando a gente passou a ser mais utilitarista, né, onde tudo tem que ter utilidade, onde a gente precisa se sentir útil o tempo todo, mas ao mesmo tempo passou a ser sinônimo de fraqueza, você se vulnerabilizar e pedir ajuda, conviver em sociedade em algumas relações passa a ser um problema, porque a gente não quer se vulnerabilizar, a gente não quer pedir ajuda um para o outro, a gente não quer ter que ajudar alguém, né? Nem incomodar, nem ser incomodado, nós estamos mais individualistas. E aí estamos virando realmente porcos espinhos individualistas, onde a gente está disposto, inclusive, a dar uma espetadinha se você chegar muito perto. E a Brené Brown vem numa outra pegada, trazendo para a gente uma ideia de liderança, onde a gente, inclusive, consegue olhar melhor para as nossas vulnerabilidades. E ela faz uma relação até muito parecida com isso, com a de Schopenhauer nesse sentido. Se a gente for pensar que a gente precisa achar esse equilíbrio delicado mesmo, sabe? Onde a gente consegue manter uma distância, mas ao mesmo tempo uma distância suficiente para não se machucar, mas que a gente consiga conviver bem, né? Essa ideia de equilíbrio entre vulnerabilidade e proteção, sabe? Eu gosto da linguagem da Brené porque ela fala muito mais sobre como a gente olha para dentro da gente e traz força para as nossas vulnerabilidades. Não tem nenhum ato de coragem que não tenha base em uma vulnerabilidade. Porque se você não passar pelo seu medo, por exemplo, isso não foi um ato corajoso. Se você não tem medo, talvez ele seja só um ato imprudente. Entende? Então a coragem, ela vem realmente com essa base de vulnerabilidade. Quando a gente toma algumas decisões muito difíceis, e a gente toma decisões difíceis o tempo todo, tem muita base de emoções aí que caminham junto com as nossas vulnerabilidades. Pense sobre isso, sabe? Quais são as suas vulnerabilidades? Como tomar essa fraqueza, que eu não acho que é fraqueza, mas como transformar isso que é visto como fraqueza numa força, né? E aí você então se empoderar dela. Outra coisa uma relação que a gente fez aqui também, que eu fiz com esse caminho da Brené com Schopenhauer, é essa importância da confiança, né? Para a gente se sentir vulnerável, para que esses porco-espinhos todos se aproximem ali, eles precisam confiar uns nos outros, inclusive, não é mesmo? Porque senão alguém pode machucar demais, feri-lo mortalmente. Então, quando a gente convive em sociedade, a gente tem que encontrar esse caminho de confiança, sabe? Não dá pra gente se vulnerabilizar num ambiente onde nós não estamos seguros. Tem uma frase que eu falo de vez em quando para o meu sócio, que a gente tem que tomar muito cuidado para não sangrar em tanque de tubarão, entende? Isso é um ditado que eu nem sei onde foi a primeira vez que eu ouvi ele, já tem alguns anos, mas que é isso, sabe? Tá tudo bem você se vulnerabilizar, mas você tem que fazer isso num ambiente onde você confie, que você se sinta confortável. E aí, a pergunta que eu te faço é: você está confortável nos ambientes onde você está inserido a ponto de se vulnerabilizar? Você está confortável nas relações que você vive hoje a ponto de se vulnerabilizar? E mais uma pergunta que eu acho que é a mais importante: o que você está fazendo para que as pessoas à sua volta se sintam confortáveis e se sintam
dispostas a se vulnerabilizar na sua presença. Porque lembra que a gente só consegue mudar o universo, o nosso universo interno primeiro, para depois a gente conseguir transformar o externo, né? Então, nesse momento, quando eu fazendo essa análise da importância da confiança entre os porcos espinhos e tudo mais, eu trouxe isso para mim também. Será que eu consegui construir uma relação com as pessoas à minha volta onde elas se sintam confortáveis em se vulnerabilizar? É um ambiente seguro, sabe? Elas têm essa tranquilidade de que elas podem ser vulneráveis. E aí, um outro aspecto é que a gente precisa ficar atento é que a gente só cresce a partir de uma vulnerabilidade. A criança, para ela aprender a andar, ela tem que cair muitas vezes, sabe? A gente só passa a lidar com os nossos... a ter coragem de encarar os nossos medos se a gente fizer isso com alguma frequência. Não é mesmo? Pensa em você, tinha algo que você tinha medo e que você foi insistindo e persistindo e aprendendo a fazer e deixou de ser um medo? Será que as primeiras vezes que você precisou falar com a sua equipe foram fáceis? Mas você se vulnerabilizou, lidou com o medo, passou por ele, encontrou coragem e hoje você faz isso melhor, eu tenho certeza disso. As suas reuniões, né? Enfim... Ser pai, ser mãe, tudo isso são exercícios da nossa vulnerabilidade. A gente cresce com a nossa vulnerabilidade, né? Até porque é muito difícil se você pensar uma pessoa que já sabe tudo, que não tem vulnerabilidade nenhuma. A gente trata uma pessoa dessa forma, quase como um semideus, né? Que a gente sabe que não existe e que tendem a ser pessoas arrogantes e que não estão dispostas mais a aprender, porque ela já sabe tudo. E aí, se ela já sabe tudo, ela não tem para onde crescer, entende? Então, esse caminho da vulnerabilidade pode ser um caminho de crescimento. E a Brené fala muito sobre isso, sobre como a gente aprender a liderar, criando ambientes onde a gente consiga mostrar para as pessoas, primeiro, que vulnerabilidade não é fraqueza. Segundo, que existe ali um ambiente de confiança onde ela pode se vulnerabilizar, inclusive. E terceiro, que a partir dessa vulnerabilidade ela pode crescer. Então, um ambiente onde a gente consiga crescer, ser quem somos, né? De forma realmente real, de forma a deixar as máscaras de lado e sermos quem somos com mais tranquilidade, sabe? Isso é maravilhoso. Esse é o caminho para liderar com coragem, como a Brené fala. É o caminho que eu também tenho falado muito aqui sobre liderança com gentileza, não é? Como que a gente pode ser gentil a ponto de deixar as pessoas à nossa volta mais confortáveis em se vulnerabilizar? E aí, dessa forma também, a minha construção, como eu consigo confiar em mim mesma para que eu também consiga olhar melhor as minhas vulnerabilidades. Sendo mais gentil é um bom caminho, né? Mas tudo isso para dizer para você que as coisas são muito interligadas, né? Então, Schopenhauer falava um cara super pessimista, assim. Não é que ele é super pessimista, tá? Os filósofos vão querer me matar aqui. Mas ele é tido como pessimista porque ele olha as coisas de uma forma um pouco mais... frias e realistas até demais. Eu já tenho eu gosto de um realismo mais positivo, assim, mais, né? Tem uma pegada um pouquinho mais leve, sabe? Gosto dessa ideia de me apegar à positividade das coisas. Então, eu acho que nós somos, sim, em muitos momentos, porco-espinhos, que a gente tem que lidar com os nossos espinhos e tomar muito cuidado para que eles também não machuquem os outros à nossa volta. Então, se a gente pode tomar consciência dos nossos espinhos, das nossas armaduras, dos nossos defeitos, das nossas virtudes, enfim, de quem somos globalmente, sem julgamento, de quem somos, talvez a gente consiga criar um ambiente e uma área ali, sabe? Onde a gente consiga ter confiança uns com os outros sem nos machucarmos. Então, se eu começo a cuidar dos meus espinhos para não machucar o outro, eu acho que esse ambiente já deu um grande passo a ser criado. Divaguei muito aqui,
Enfim, de qualquer forma, eu fiquei pensativa sobre isso. Tenho certeza que essa metáfora vai ainda me deixar mais pensativa pelas próximas horas. E se eu tiver mais algum insight, eu volto aqui para te dizer. Estou lendo o livro, tenho certeza que até o final dele vai ter muita coisa para ouvir falar para vocês. Quero sim ser uma pessoa com mais habilidades de gestão e de liderança, e aí estou me preparando para isso. E venho aqui toda semana partilhar para você quais são os meus insights, como está sendo o meu processo. De repente faz sentido para ti também participar dessa conversa, trazer insights aqui, para que a gente converse cada vez mais e que junto essa nossa jornada de autodesenvolvimento fique mais agradável, mais gentil, mais generosa, menos espinhosa talvez. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Eu sei que tem gente que está assistindo aqui que não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal, manda para alguém aí que está tendo problema com seus próprios espinhos, dificuldade para lidar com o dia a dia, com as pessoas à nossa volta. Nós somos seres sociáveis e a gente vai uma hora ou outra dar uma espinhadinha aqui, mas com paciência, resiliência e olhando para si mesmo, todos os dias se melhorando, a gente vai chegar lá, numa sociedade com mais confiança, mais generosa e mais gentil. Acredito muito nisso. E volto aqui para a gente conversar em breve. Mais eleve-se, para que a gente eleve nossos pensamentos, nossas palavras, a nossa forma de lidar com a vida e com as pessoas à nossa volta. Até mais.